O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca. Direto da Serra Catarinense, tem uma reportagem especial para os apreciadores de vinho. Vamos mostrar o empreendimento de um casal de Rio do Sul, em São Joaquim. Por lá, eles cultivam uvas europeias e recebem os visitantes para uma experiência diferente. Produtores de alho roxo nobre, uma variedade diferenciada produzida no Planalto Catarinense, enfrentam perdas na qualidade durante a cura do produto. O produtor de mudas de Laurentino mantém coleção de hibiscos com quase 60 cores diferentes. E ainda, emoção em dose tripla. Moradora de Rio do Oeste dá à luz trigêmeos em hospital de Blumenau. Ela só ficou sabendo que esperava um terceiro bebê em janeiro. Olá! Abrimos esta edição te levando até São Joaquim, na Serra Catarinense, para conhecer um empreendimento que recebe apreciadores de vinho para uma experiência diferente. Tudo em meio a belíssimas paisagens. Os idealizadores são de Rio do Sul. Que a Serra Catarinense tem cenários de tirar o fôlego não é novidade. Nessa região de natureza privilegiada, onde a paisagem montanhosa se estende pelo horizonte, encontramos um refúgio tranquilo e acolhedor. Essa casa de pedras, no estilo das antigas taipas serranas, é o novo atrativo para os apreciadores de vinho. É aqui que os visitantes são recepcionados na Alto Piano Vinhas e Vinhos, um empreendimento do Joelcio e da Vanessa, que são de Rio do Sul, e escolheram essa região para investir no chamado enoturismo, o turismo de vinhos, que atrai apreciadores da bebida de todos os lugares. A região de São Joaquim, da Serra Catarinense, é muito característica da maçã, mas nos anos 2000 se começou todo o movimento para a uva. Em 2017, então, com esse movimento, a gente veio para São Joaquim, comprou um terreno aqui. A ideia era plantar algumas plantas de uva, depois veio a pandemia, a gente veio muitos finais de semana para cá. Disse, pô, vamos ampliar esse negócio, vamos construir um receptivo aqui. Então tem toda uma movimentação de um enoturismo na Serra Catarinense que fez com que a gente investisse aqui. A gente procura passar para o turista um estilo de vida, uma experiência, uma degustação. Nós estamos aqui numa construção que é toda de pedra, o receptivo é todo feito de pedra. Quem fez isso foi o seu Jair, que é aqui de São Joaquim. Ele escolheu, cortou e colocou todas as pedras sozinho. Durante 2 anos ele permaneceu aqui construindo. Enfim, a ideia é passar uma experiência para quem visita a serra. Tem araucária ao redor, tem um pôr do sol maravilhoso de tirar o fôlego. Esse é o segundo empreendimento no setor de enogastronomia do Joelcio e da Vanessa. Eles também idealizaram a Osteria La Campagnaga, em Rio do Sul, há cerca de 15 anos. Lá, eles mantêm o cultivo das uvas americanas, Niágara, Branca e Rosada e Bordeaux. Já aqui em São Joaquim, eles cultivam as uvas europeias. São 7.000 pés plantados de 9 variedades. Destas 9, 7 são italianas, 5 tintas, 2 brancas, e depois tem mais 2 tintas francesas, que é a Cabernet Franc e a Petit Verdot. Nas tintas nós temos Montepulciano, Sangiovese, Rebo, Nebbiolo e Sagrantino di Montefalco, uma uva nova. Nas brancas nós temos a Vermentino e a Pecorino, nós somos, pelo conhecimento que a gente tem, dos únicos do Brasil que tem essa uva, uma uva branca, muito interessante. E depois as 2 francesas, Petit Verdot e Cabernet Franc, que são as tintas. Um dos fatores para a boa adaptação dessas uvas aqui é a altitude. No caso da Alto Piano, 1.300 metros. Para o Joelcio, que é engenheiro agrônomo, a condição climática da Serra Catarinense faz a diferença no cultivo das uvas e, consequentemente, no sabor dos vinhos. Essa condição climática, essa altitude, faz com que a gente tenha uma amplitude térmica muito grande. Diferença entre a temperatura do dia e a temperatura da noite. Nós temos dias que dão 15, 20 graus de diferença. Ou seja, durante o dia 28 graus, amanhece com 8 graus. Esse gradiente de temperatura faz com que a uva mature muito lentamente e faz com que nós tenhamos uma estrutura diferenciada nessa região aqui. O nosso solo aqui, que é isso que a gente chama de terroir, então essa combinação de clima e solo, que os franceses falam muito no terroir, ou seja, o território,
é uma condição de fertilidade muito grande que a gente tem aqui. Na propriedade, as uvas são cultivadas em sistema de espaldeira, assim verticalmente em fileiras. A tela garante a proteção contra granizo, pássaros e insetos. Os pés de rosa presentes aqui não só enfeitam as vinhas, mas servem para sinalizar a presença de um fungo que, se não for tratado a tempo, pode comprometer a produção. Como ele ataca a roseira primeiro, o combate é mais eficaz. O que também chama a atenção na serra é que os produtores apostam em variedades diferentes de uvas. Isso é o bacana da Serra Catarinense. Os empreendedores que vieram para cá, os vitivinicultores, eles não se embasaram em cima de uma única variedade, uma ou duas. Cada vinícola tem praticamente uma uva diferente, né? Para quem gosta de vinho, para quem busca conhecer regiões vinícolas, a Serra Catarinense é um prato cheio, porque nós temos muitas castas diferentes que sendo plantadas aqui e com uma adaptação, eu diria, até melhor do que na sua origem. Os chamados vinhos de altitude produzidos na Serra Catarinense têm selo de indicação geográfica, ou seja, são produtos com características únicas no mercado. O Joelcio trabalha com 9 rótulos e vai lançar mais alguns. Para valorizar as origens, a descendência trentina, ele batizou as bebidas com expressões típicas do dialeto falado até hoje nas comunidades ítalo-brasileiras: fatefurbo, dame de pu, bauco, entre outras. Este vinho foi premiado no Rio de Janeiro em um concurso nacional que reuniu mais de 3.000 amostras, que são degustadas por especialistas durante 3 meses. E nós tivemos a grata satisfação, né, do nosso Sangiovese, safra 2022, um vinho que passou por 12 meses em barrica de carvalho francesa, de ser o primeiro no Brasil, né? Para nós foi um motivo de muito orgulho, porque primeira safra, né, primeiro vinho, uma vinícola extremamente pequena, então ganhar já um prêmio assim para nós nos motiva assim a fazer cada vez mais e entregar cada vez mais, né, produtos diferenciados para quem gosta de vinho. A Altopiano proporciona ao visitante não só a degustação dos vinhos, mas uma experiência marcante. Como mostramos no início da reportagem, a edificação com pedras colocadas uma a uma aqui é uma atração à parte e mescla detalhes das culturas serrana e europeia. O receptivo é pedra. E a parte de cima, que daí é a casa, que a gente também tem uma ideia para uma experiência diferente, ela foi toda feita por madeira roliça. São toras, uma em cima da outra, não tem prego, não aparece nada, é tudo com parafuso interno. E a parte de baixo de pedra. Então uma mistura de estilos tirolês, por conta dos Fronza, dos Pasqualini, e a parte de baixo do receptivo, essa mistura serrana, do muro de taipa. Então a ideia é essa, assim, que você se sinta acolhido pela pedra, assim, protegido e tal. A Altopiano, que fica na localidade de Chapada Seca, em São Joaquim, recebe os turistas de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 6 da noite. Com as degustações especiais, né? A gente tem 3 formas, tem por taça, ou pode escolher entre as 6 opções. Eu faço todo guiadinho, né? Um por um. Tem desde vinhos mais estruturados a vinhos mais leves, temos rosés, tem espumantes, brancos. Pode vir contemplar as araucárias, o vinhedo, é uma experiência bem bacana. E a gente convida aí as pessoas que quiserem vir para a Serra. Todos os projetos têm estilos diferentes, construções diferentes, experiências diferentes. Então é um convite aí para as pessoas virem. Isso é muito mais do que uma paixão, é um estilo de vida que a gente quer dividir, né, para fazer com que as pessoas que venham para cá, né, que conheçam o nosso projeto, que saiam melhores daqui. Produtores de alho roxo nobre, uma variedade diferenciada produzida no Planalto Catarinense, estão enfrentando perdas na qualidade durante a cura do produto. Ácaros e altas temperaturas para essa época do ano contribuíram para essa situação. Ele está presente na cozinha de muitos brasileiros, mas além de deixar a comida mais saborosa, o alho também movimenta a economia. Santa Catarina é o 3º maior produtor do país. Por ser uma cultura de inverno, é no Planalto e meio-oeste catarinense onde o alho encontra clima propício. Curitibanos, Frei Rogério, Fraiburgo e Lebon Regis lideram o cultivo. Daqui também sai uma variedade única de alto valor gastronômico e nutricional, o alho roxo nobre. Nesta safra, os produtores estão bem otimistas com a situação comercial. Alguns fatores que estão contribuindo para isso
onde que o alho da Argentina teve uma produção menor esse ano, de uma classificação mais baixa. Também tem uma questão de barreiras que foram colocadas para esse alho argentino entrar dentro das normas que o nosso alho brasileiro já precisa seguir, né? Então, e a Argentina às vezes vem muito alho ainda por contrabando, mas esse ano, pelas informações que a gente tem, está sendo menos. Hoje, a Cooperativa Regional de Agropecuária do Meio-Oeste Catarinense reúne cerca de 200 cooperados que plantam em média 250 hectares. Mas apesar do bom resultado na colheita, o alho acabou perdendo qualidade durante o processo de cura. Teve uma situação climática muito favorável no ano que passou, fez frio, choveu na medida certa, seco na hora de colher, e tudo se levava a crer que o alho seria graúdo e de ótima qualidade. Nós tivemos alhos muito bonitos, muito bem apresentáveis, mas foi para o barracão e começou a xoxar. Então foi feita a análise de alguns alhos e deu bastante ácaro, que é um problema que dá na lavoura, mas tem que ser controlado no barracão e principalmente quando a gente vai tratar a semente para plantar. E a gente também teve um problema que foi muito calor, foi um calor acima do normal. E o alho, quando ele está no barracão, principalmente o alho que vai ser para semente, ele tem que estar bem ventilado, ele não pode pegar chuva, ele não pode ter calor em excesso também. Então, ele, no processo de cura, tem que ventilar bastante e ele tem que ir secando, perdendo água para o ambiente de forma gradativa. Esse ano, a produtividade atingiu de 7 a 8 toneladas por hectare. Com muitos desafios nas últimas safras, os produtores tiveram que se adaptar para continuar produzindo um alho de qualidade. O que a gente observa bastante em produtores que produziram uma boa qualidade de alho é que o solo estava muito bem preparado. Colocaram semente nova, uma semente de bastante qualidade, usaram muito biológico, teve bastante uso de biológico em algumas propriedades. Então esse alho xoxou menos. Então são vários fatores que o agricultor tem que levar em conta para que ele consiga um resultado bastante produtivo e também na hora de vender um resultado econômico muito bom. Isso comprometeu significativamente a qualidade do alho. Se não fosse a situação favorável comercialmente falando, nós teríamos sérios problemas esse ano. Mas graças a Deus estamos tendo um ano bom de preço, de procura e acredito que vamos concluir bem a safra de 2025. A região oeste catarinense enfrenta uma estiagem. Vamos saber agora a previsão do tempo para o próximo trimestre, já que o clima interfere diretamente nas lavouras. As chuvas mal distribuídas e o calor intenso entre janeiro e março desse ano afetaram em especial os municípios das regiões oeste e meio-oeste de Santa Catarina. A maior parte da chuva ocorreu em forma de pancadas isoladas no final da tarde e à noite, características típicas da estação. A distribuição da precipitação foi desigual, com a escassez mais acentuada, especialmente do extremo oeste ao meio-oeste. Pelo menos 16 municípios de Santa Catarina enfrentam seca moderada até o momento. A média climática de chuvas em abril apresenta uma redução em relação aos meses de verão, variando entre 130 e 190 milímetros nas regiões oeste e meio-oeste. De acordo com a Epagre-Ciram, em abril deste ano, a precipitação no oeste catarinense deve ficar abaixo da média histórica, com períodos de chuva alternando com dias mais secos. Nas demais regiões do estado, a chuva se mantém próxima da média, com registros pontuais acima da média no litoral. Para os meses de maio e junho, a previsão indica chuvas dentro da média em todo o estado. Em relação às temperaturas, espera-se que de abril a maio as temperaturas fiquem acima da média climatológica. Embora a tendência seja de dias mais quentes que o comum para a época, episódios de frio mais intenso são previstos para o sul do Brasil, especialmente em maio, com noites e madrugadas de temperaturas significativamente mais baixas e formação de geada, principalmente no extremo oeste ao Planalto. Se a chegada de um bebê já emociona e traz muita alegria para a família, imaginem 3 de uma só vez. Foi o que aconteceu com um casal de Rio do Oeste. A Grace Sauer conta pra gente.
O nascimento dos trigêmeos na tarde de segunda-feira foi comemorado não só pela família, mas pela equipe do Hospital Santo Antônio de Blumenau, que divulgou fotos e vídeos desse momento pra lá de especial, viu? Janaína Scottini Zilos, de 30 anos, que mora na localidade de Toca Grande 3, em Rio do Oeste, deu à luz 2 meninos e uma menina de uma vez só. Primeiro chegou a Eloá, com 1,625 kg. Depois o Miguel, com 1,410 kg. E em terceiro, o Ezequiel, com 1,690 kg. Os bebês vieram ao mundo com 2 minutos de diferença cada. Como são prematuros, eles foram encaminhados à UTI neonatal, onde permanecem estáveis e recebem acompanhamento especializado. A Janaína e o marido, Klaus, são pais de outros 2 filhos, o Gabriel, de 10 anos, e a Heloísa, de 7. De 2, eles pularam para 5 agora. Eu conversei nesta manhã com a Janaína, ela disse que não fez tratamento, foi tudo natural. E o mais curioso, só descobriu que eram 3 bebês em janeiro. Até então, pensava que fossem 2. Tinha mais um escondidinho lá. Foi a maior surpresa. Bem, como era uma gestação de alto risco, a Janaína fazia o acompanhamento no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, e com 31 semanas foi transferida pelo SAMU para o Hospital Santo Antônio, referência em neonatologia. Para se ter uma ideia da complexidade que é um parto de trigêmeos, além dos cuidados com a mãe, havia uma equipe completa para cada bebê, com um pediatra, um residente de pediatria, um residente de neonatologia e enfermeiras neonatais. Tudo isso para garantir assistência desde o nascimento até a chegada à UTI neonatal em segurança. Além disso, toda a estrutura necessária para a reanimação e transporte dos bebês foi disponibilizada. Isso garantiu que tudo desse certo e a Janaína, assim como os bebês, passa bem e nos enviou um vídeo falando sobre a emoção da chegada da Eloá, do Miguel e do Ezequiel. Veja aí. A gente planejou um terceiro bebê, aí veio a surpresa. Primeiro mês um neném, terceiro mês apareceu 2 bebês e quando eu já estava de 5º mês de gestação, apareceram 3 daí. Aí, nossa alegria tripla agora. É um misto de emoção desde o dia que eu descobri. Sempre achei muito lindo gêmeos, jamais pensei que ia acontecer para mim, ainda mais daí trigêmeos. E tô ansiosa também para levar eles para casa comigo. Não vejo a hora de poder levar eles comigo para casa. Aí, o Hospital Santo Antônio estava há 3 anos sem registros de nascimentos de trigêmeos. A família agora acompanha de perto o desenvolvimento dos pequenos e aguarda o momento de levá-los para casa. A Janaína logo deve ganhar alta, mas vai ficar em uma casa de apoio, perto do hospital. Eles são agricultores na Toca 3. O Klaus trabalha com criação de abelhas e eles criam vacas, porcos, galinhas, plantam milho, aipim, batata, de tudo um pouco para consumo doméstico mesmo. Uma típica família do campo presenteada com os 3 bebês. Parabéns então a Janaína e ao Klaus de Rio do Oeste, pais dos novos trigêmeos do Alto Vale. Monique, é com você aí no estúdio. Começou a colheita de pinhão em Santa Catarina. A safra desse ano começou oficialmente na última terça-feira, em respeito à Lei 15.457, de 17 de janeiro de 2011, que proíbe a colheita, o transporte e a comercialização da semente em Santa Catarina antes do dia 1º de abril. A safra acontece ao longo dos próximos 3 meses. A Ipagre estima que das 34 mil famílias de produtores rurais contabilizadas pelo IBGE nos 18 municípios da região serrana, cerca de 10 mil, 30% do total, tem o pinhão na composição de renda. Só na Serra, a safra de 2025 deve resultar em aproximadamente 4.500 toneladas de pinhão, 35% a menos que no ano passado. De maneira geral, a queda de produção é resultado de oscilações naturais durante a vida da araucária, mas sem uma causa específica determinada. O que não cai é a qualidade do produto, cada vez mais cobiçado pelos consumidores mais exigentes. Um produtor de mudas de Laurentino mantém uma coleção de hibiscos com quase 60 variedades. Algumas chamam a atenção pelo tamanho. Sol forte e calor é uma combinação que nem toda planta gosta.
Já o hibisco revela todo o potencial quando o dia está assim, iluminado. As flores, que parecem esculpidas e pintadas à mão, são verdadeiras obras de arte da natureza, capazes de enfeitar e alegrar qualquer ambiente. O contraste de cores é de encher os olhos. O que dizer dessa mistura de tons laranja e amarelo? Ou desse majestoso branco com várias camadas também? São todas graciosas e únicas, algumas gigantes. A infinidade de tamanhos e cores fica ainda mais evidente quando elas são colhidas e colocadas na mesa, lado a lado. Todas são cultivadas pelo Alaor, produtor de plantas da Serra do Amuado, em Laurentino. Ele mantém aqui uma coleção de hibiscos com dezenas de variedades, calcula entre 50 e 60 diferentes. O produtor tomou gosto pela atividade, inspirado na mãe, que iniciou o cultivo. A minha mãe tinha plantado uns pés perto de casa e comecei a me interessar por isso aí. Passou uns tempos e foi. A gente tinha medo que ia morrer com frio, com geada e coisa e tal. A gente pegou e meio que não trabalhou com a planta. Aí com o tempo eu vi que ela tinha uma certa beleza. Pensei, vou testar e tentar. E fui buscar em outros lugares. O Minas Gerais tem um amigo irmão, né, que chama-se Fabinho Teixeira, ele me arrumou umas variedades. Aí eu fui pegando amor e fui trabalhando, fazendo mais variedades, buscando mais e mais e mais. Como trabalha com a técnica da enxertia, o Alaor produz mudas mais robustas. Mais resistência a doenças, a flor dá maior, a planta cresce mais. Qual é o tamanho que um pé de hibisco pode chegar? A gente viu que tem uns bem altos, né? Outros ficam menores, como é que é? Tem de um anão, que com 8 anos chega máximo 1 metro, se cuida muito. Tem outros que já são maiores, os médios, depende aí, a poda também, depende tudo de poda, que a poda tem que ser feita todo final do outono, né? Para começar já na primavera florindo. E ela frutifica 8 meses por ano aqui na nossa região. Não pode faltar água, tem que ter distância uma da outra, tem que ser sol pleno e é poda, e adubação e água. O fato de o hibisco gostar tanto de sol tem a ver com a origem. Ela é uma planta da família das maváceas, originária da Indonésia, no caso da Ásia, Indonésia, Índia. O hibisco havaiano por quê? Porque o hibisco Havaí, o símbolo do Havaí é o hibisco, né? Também simboliza a beleza das mulheres, a sensualidade, a vaidade e a delicadeza das mulheres havaianas. O amor pelas plantas está no DNA da família Nasato. O Alaor é pai do Adauri, que já mostramos aqui na RBA também. Ele é colecionador de camélias. Isso é coisa que já vem da mãe dele, no caso da minha avó. Tanto como coleção, como produção de plantas, né? O Adauri comercializa no viveiro dele os hibiscos e outras plantas do pai. Os dois mantêm uma parceria. Além das redes sociais que a gente tem, que é @AdauriPlantas, tem aqui na subida da Serra do Amuado, aqui em Laurentino. Indo no sentido da Santa vai ter uma plaquinha lá, Viveiro Adauri Plantas, bem fácil de achar. A gente vai ter quase todas essas variedades de hibiscos que vocês estão vendo aí. E sem contar que agora vai começar a época da floração da camélia, que também vai ser um show esse ano. Cheio de botão, cheio de flor. O preço é de R$20 para cima, depende a variedade. E tem umas plantas mais raras, então aumenta o preço. E o Alaor não coleciona só hibiscos por aqui. Ele tem diversas árvores frutíferas de climas diferentes, como a seriguela, muito comum no Nordeste. Mesmo que não é do clima, mas eu tento. Tenho aqui castanha no Maranhão, produzindo, que não é daqui. Tenho plantas que dá na neve, eu tenho aqui mirtilo, tenho araçá do campo, que também é de serra acima. Tem outras plantas aqui, saputi, seriguela. É um gosto que eu tenho na minha vida, é colecionar. Tudo que eu tiver vontade de colecionar, assim, que eu imaginar que é bonito, que eu gosto, eu amo fazer isso aqui. E faço de coração e eu gosto disso. Está multiplicando a beleza das flores. Aí. Com certeza. O que eu mais gosto é multiplicar. O Agricultura Alto Vale termina aqui. E a gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. É só curtir lá. A gente se vê no sábado que vem. Obrigada pela companhia e até lá!